Você está com problema no seu casamento? Vive brigando com o seu cônjuge e já não sabe mais o que fazer? Eu sou Thaís Reis, sou psicóloga e hoje eu fiz esse vídeo para te ajudar. Assista até o final e aprenda 5 dicas para salvar o seu casamento. Mas antes disso, eu quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho para você receber as notificações toda vez que eu colocar um novo vídeo no ar. Toda semana eu trago muito conteúdo interessante para mães, pais, mulheres, que eu tenho certeza que pode te ajudar. O amor, ele é um sentimento, mas ele precisa ser cuidado. Não basta você amar, você tem que sentir. Todos os dias nós temos que dar atenção ao nosso casamento para que ele sobreviva. Você já ouviu aquela metáfora que fala que o amor, ele é igual a planta, que tem que ser regado todos os dias para que ela cresça saudável? É um clichê, mas é a pura verdade. Se você não regar o seu casamento todos os dias com carinho, amor, atenção, diálogo, esse casamento ele vai murchando até morrer. Então é muito importante você cuidar todos os dias do seu casamento. E muitas vezes as pessoas reclamam que o casamento não está bom, que só briga, só discute, mas está faltando essas palavras-chave, essa base para o seu casamento ser feliz e abençoado. Então você tem que, em primeiro lugar, cuidar de você. Você tem que se amar. Não tem como a gente amar uma outra pessoa, a gente ser carinhoso, a gente retribuir o bem para outra pessoa se nós não estivermos bem com a gente mesmo. Então esse é o primeiro passo. Mas agora eu separei 5 passos fundamentais para você salvar o seu casamento. Então acompanhe comigo agora essas 5 dicas que vai te ajudar. Primeira dica, respeite o seu cônjuge e sonhe junto com ele. Isso é a base para um casamento feliz e abençoado. O respeito, ele é fundamental em qualquer relacionamento. Então você tem que aprender a respeitar o seu cônjuge. E você respeita ele quando você apoia as escolhas, as decisões, os sonhos dele. Então aprenda a sonhar junto com o seu cônjuge, a lutar junto com ele pelos objetivos que ele tem. É claro que você não vai deixar de lado os seus sonhos, mas quando você sonha com o seu parceiro, ele vai ser recíproco com você, ele vai sonhar também os teus sonhos. Isso é casamento, é uma troca. Você tem que trocar o respeito ali, a cumplicidade. Quando você não respeita o seu cônjuge, você perde o respeito, você perde a cumplicidade do casamento, você perde o valor que o seu casamento tem. Então, aprenda essa lição base, que é respeitar o seu cônjuge. Segundo passo, dê prioridade para a intimidade no casamento. A afeição física, ela é fundamental no casamento. Quando você tem intimidade com o seu cônjuge, vocês fortalecem os laços entre vocês e também aumenta a autoestima do casal. Então é fundamental que o casal ele tenha uma vida sexual ativa, que eles troquem carinhos, beijo, atenção, escrever um recadinho de vez em quando, demonstrações de carinho que fazem toda a diferença. Faça uma surpresa para o seu cônjuge, separe um dia da semana pelo menos. Por mais corrido que seja, às vezes você tem crianças pequenas, às vezes você trabalha até tarde, mas peça uma ajuda ali da avó para ficar com as crianças, ou saia um dia mais cedo do serviço para que vocês possam ter esse momento juntos, para jantar, para ir ao cinema, para poderem ter um momento de troca ali do casal, de intimidade, de carinho. Isso é fundamental. E também alimente todos os dias. O casamento, a intimidade não é só sexo. É carinho diário. Você acorda, já dá um beijo no seu esposo, na sua esposa, para já começar o dia trocando carinho entre vocês. À noite, às vezes escreve um recadinho para ele ali do lado da cama ou manda uma mensagem ali no WhatsApp para vocês poderem estar trocando carinhos. Isso é muito importante, porque isso vai ajudar a acender a chama da paixão ali no casamento. Isso é fundamental para ter um casamento feliz. Terceira dica, cuide de você. Isso é fundamental para qualquer relacionamento. Quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente consegue retribuir isso ao outro. Então é fundamental você separar algum dia da semana
para arrumar as unhas, fazer o cabelo, para separar um tempo ali para assistir aquela série que você gosta, ou aquele futebol, ou sair com os amigos. Isso é muito importante, porque quando a gente renova as nossas energias, as nossas forças, a gente vai estar bem para demonstrar amor pelo próximo e, consequentemente, o nosso casamento melhora. Então, cuide de você, se valorize, se ame, a sua autoestima vai melhorar e você vai ter reservas emocionais para amar o próximo. Quarta dica: comunique-se em vez de reclamar. Isso é fundamental. Muitas vezes a gente só reclama do esposo que deixou o sapato jogado no chão, da esposa porque às vezes deixa a maquiagem tudo em cima da pia. Isso é normal. O ser humano ele tem esse hábito ruim de reclamar ao invés de conversar. Sendo que o diálogo ele é fundamental em qualquer relacionamento. Nós temos que aprender a conversar. Eu vou contar uma historinha para vocês, bem curta, mas que ela é bem interessante. Um casal, ele todos os dias no café da manhã, o esposo dava o miolo do pão para a esposa. E a esposa comia. Mas ela não gostava do miolo. E o esposo, ele dava a melhor parte, que para ele era o miolo, para a esposa, para agradá-la. E isso foi muitos anos, ele agindo dessa maneira e ela comendo ali o miolo sem gostar. Depois de muitos anos, ela pegou e falou para ele: eu não gosto do miolo. Todos os dias, durante todos esses anos, eu comi só para te agradar. E ele pegou e falou para ela: nossa, e é a melhor parte, é a parte que eu mais gosto. E todos os dias eu dava para você pensando que eu estava fazendo o melhor para você. Então, olha que história mais simples, mas quão complexa a lição que a gente tira dela. A gente entende nessa história o quanto que o diálogo ele é importante. Ali a falta de um conversar com o outro, de um falar que não gostava daquela parte, do outro falar que era a melhor parte para ele, isso fez viver anos do casamento sem saber a verdade um do outro ali. Infeliz, às vezes comendo ali o miolo sem gostar, o outro deixando de comer o miolo que ele gostava para agradar a esposa. E assim é o dia a dia do casamento. Muitos casais às vezes reclamam do esposo ao invés de conversar. Às vezes podia trocar ali um diálogo, perguntar para ele o porquê que ele age daquela maneira, o porquê que ele tem aquela atitude. Desta forma a gente conseguiria resolver o problema, ao invés de reclamar ou ao invés de engolir aquilo e ficar triste. Então aprenda a conversar com o seu cônjuge de uma forma respeitosa, com carinho, para que vocês consigam resolver o problema. O maior motivo das discussões no casamento é a dificuldade de resolver problemas. Muitos casais não conseguem resolver o problema e briga, sai de casa, chuta o pau da barraca ali e isso acaba destruindo o casamento. Então tenha sabedoria, peça a Deus para dar sabedoria para vocês administrarem o casamento, para vocês saberem medir as palavras para falar com o seu cônjuge. A palavra ela tem muito poder. Às vezes uma palavra que a gente fala fere muito mais do que um tapa. Então meça as suas palavras, dialogue sempre para resolver um problema, ao invés de fugir dele, ok? Quinta e última dica: ame o seu esposo como ele é. Nós temos que aprender a amar do jeito que a pessoa é. É muito fácil a gente querer que a pessoa seja igual a gente, haja da maneira que nós agimos. Isso é fácil. O amor é você amar o diferente. E se Deus colocou o seu cônjuge na sua vida, se ele foi o escolhido de Deus, a escolhida de Deus para você, você deve amá-lo e respeitá-lo como ele é. Nós temos que aprender a viver com as diferenças. Isso é amor. Quando a gente quer mudar as pessoas para que todo mundo seja igual a gente, nós estamos agindo de forma egoísta. Então nós temos que dar valor no jeito que o nosso cônjuge é e respeitar o jeito dele. Vou dar um exemplo aqui de casa. Eu e meu esposo, no comecinho do casamento, eu queria ficar mudando o jeito que ele era, porque nós somos diferentes. Todas as pessoas são diferentes, né? E ele é muito calmo, muito tranquilo. Muitas vezes eu pedia para ele fazer algo e demorava um tempão. E isso me deixava nervosa, porque se fosse eu iria fazer rápido. Então eu ficava comparando aquilo e eu ficava frustrada. Mas Deus foi trabalhando em mim e eu aprendi que não é assim, que
que o amor é você amar a pessoa como ela é. Você respeitar o tempo dela, o momento dela. E desta forma, o casamento, ele dá certo. Ele é feliz, ele é abençoado. Quando você respeita o tempo, respeita o jeito do outro. Então aprenda a respeitar o seu cônjuge como ele é, a amá-lo da maneira que ele é. Amém? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz para ajudar vocês que estão com um casamento em crise, mas para que vocês saibam que há solução para o seu casamento, que Deus pode intervir sim no seu casamento e restaurá-lo. Basta você querer, você buscar em Deus e você também agir, fazer a sua parte. Então espero que tenha te ajudado. Eu peço para vocês também compartilhar essa mensagem, porque eu sei que tem muitos casais que podem aprender com ela. E eu convido vocês também para se inscrever no meu canal. Toda semana eu trago novos vídeos para mães, pais, casais, mulheres. E eu tenho certeza que pode acrescentar na sua vida. Eu espero vocês no próximo vídeo e um beijo!